Oi galera, tudo bem? Nós vamos comentar aqui nesse vídeo sobre China. Eu vou dividir o vídeo de China em três partes, já que o conteúdo é bastante extenso. A primeira parte sobre o período pré-revolução, né? Então comentar um pouquinho sobre a abertura chinesa no século XIX, uma abertura um pouco forçada, e também no início do século XX a proclamação da República até 1949, até o período da Revolução Chinesa, a Revolução Comunista. A segunda parte, a gente vai comentar um pouquinho sobre o período maoísta, o período em que a China se fechou bastante para o mundo, né, devido à aplicação aí dos ideais comunistas. Então, falaremos um pouquinho sobre os resultados desse período e, no terceiro momento, na terceira parte, sobre as reformas econômicas no governo de Deng Xiaoping. Né? A gente conhece essa China hoje, a segunda maior economia do mundo, e aí essa segunda maior economia só vai poder ser entendida como a China chegou nessa posição, analisando aí as reformas econômicas do período de Deng Xiaoping. Então são essas três partes que eu dividirei e aí disponibilizarei para vocês cada uma delas, tá bom? Então aproveitem bastante e até daqui a pouco. Então, galera, começando o nosso vídeo sobre China, é, é bom a gente entender um pouquinho do contexto, né, dessa abertura chinesa no século XIX, tá? Mas antes de começar a falar sobre a Guerra do Ópio, né, que vocês estão vendo aí na tela, eu vou comentar um pouquinho sobre o que aconteceu com a China para que ela tenha se fechado tanto em relação ao mundo, né? É, o que é que ocorreu dentro das disputas internas que levaram aí a China a se fechar e posteriormente o, os europeus sentirem-se interessados para que a China se abrisse, né? E forçarem aí uma abertura em relação à China, tá? No século XV, é, a China, do ponto de vista de expansão marítima, estava bem à frente dos europeus. Tá? Há relatos de que os chineses chegaram até a costa oriental da África, levaram até girafas para o imperador. Isso é algo que já é até comprovado. Os livros didáticos acabam até trazendo essas informações. Vocês já podem até encontrar em alguns livros. No caso, então, a China passou por um período de grande enriquecimento, principalmente o sul da China, que era mais voltado para a atividade comercial. Né? Com essa expansão marítima, houve aí um enriquecimento principalmente dos comerciantes ao sul da China. E isso desagradou, de uma certa forma, o, a elite política do país. Né? E isso acabou resultando em um decreto imperial, né? Decreto Ming, tá? Que levou aí ao fechamento da China em relação ao exterior. Tá? Então esse fechamento se manteve até o século XIX, ok? Mas no século XIX nós tínhamos uma Europa passando por um processo de revolução industrial, né? Primeiro na Grã-Bretanha, posteriormente aí se espalha por outros países europeus, chegando aos Estados Unidos, chegando ao Japão. E tudo isso fez com que essas potências exercessem uma certa pressão na China para que ela se abrisse economicamente, tá? Então, lá por volta de 1839, 1842, né, quando ocorreu a Guerra do Ópio, que vocês estão vendo aí na tela, eu vou indicar um pouquinho esses motivos para que esse conflito tenha ocorrido. Na, durante esse período em que a China se manteve um pouco meio mais fechada, ela só permitia a abertura de um porto para negociações, para o comércio entre China e países e outros países, certo? Entre as nações europeias, entre essas potências europeias, no caso mais a Grã-Bretanha. É, Nesse caso, o governo chinês era um intermediário entre os comerciantes e os britânicos. Tá? Então ele fazia esse meio campo
né? O produto passava primeiro na mão desse funcionário público e posteriormente desse funcionário público ele parava no chinês, né? No comerciante chinês, tá? Isso de uma certa forma desagradava a Inglaterra, né? Desagradava aí os britânicos, né? Que tentavam expandir os seus mercados, né? Estavam loucos para vender as suas mercadorias. Mas o governo chinês impedia que isso acontecesse, né? Aplicava uma política aí de proteção muito grande, né? É um país fechado, como eu tinha dito anteriormente. O que aconteceu? Os ingleses começaram então a comercializar o ópio, né? Também nesse período de forma mais intensa e começaram a desrespeitar essas barreiras impostas pelo imperador na China. O resultado disso foi que os britânicos começaram a comercializar de forma ilegal esse ópio e acabou desagradando o imperador, né? A China passou a ter vários problemas com questões do ópio, tá? O consumo passou a ser muito alto, o que resultou em vários problemas para o país. E o imperador chegou a mandar até uma carta, né, pedindo aí a rainha da Inglaterra que acabasse por intervir nisso, né, a rainha Vitória. No entanto, não obteve nenhum sucesso e acabou utilizando um pouco da força que tinha para tentar reduzir esse comércio de ópio, né? A China acabou destruindo um carregamento, como vocês estão vendo aí, um carregamento britânico, tá? E aí foi a desculpa, né, a justificativa que os ingleses, né, levaram, né, em consideração para iniciar um conflito, tá? Então o conflito ele se inicia a partir dessa justificativa, né, de que os chineses tinham agredido aí o Império Britânico, né, através desse ataque, né, ao carregamento, tá, de ópio e um ataque ao livre comércio e a partir daí a guerra inicia. Então nós tivemos um conflito de 1839 a 1842 e os ingleses saíram vitoriosos. Foi assinado, né, nesse caso, o Tratado de Nanquim. Tá? Nesse caso, a palavra inglesa eu acho que mais correto ainda a gente utilizar os britânicos. Né? Observe, acabo colocando aí ingleses, britânicos, mas acredito que o termo britânico seria mais ideal. Quais são os pontos que a China teve que, a partir desse tratado, né, ela teve que realizar? A China teve que abrir os 5 portos ao livre comércio. Observe que eu tinha dito que apenas um porto era permitido, né, de comércio com os outros países, né? Aí teve que abrir 5 portos. Os ingleses começaram a ter, nesse caso os britânicos começaram a ter privilégios nesse comércio, nas relações comerciais com os chineses. O outro ponto, a China teve que pagar a indenização à Inglaterra e posteriormente teve que ceder a posse de Hong Kong. Tá? Hong Kong que só voltou em 1997, né? Já aí no final do século XX que Hong Kong voltou às mãos dos chineses. Tá? Posteriormente houve outra guerra do ópio lá no final da década de 1850, né, que envolveu também os franceses. A China saiu novamente derrotada e aí praticamente a China passou a ter uma influência, um domínio dessas nações europeias. Tá? Isso fez com que o imperador praticamente se tornasse um boneco dessas potências europeias. A China ainda perdeu alguns conflitos, a Guerra Sino-Japonesa, se eu não me engano, entre 1894 e 1895, tá? Houve essa derrota também e tudo isso começou a despertar no país um sentimento nacionalista, né? Para que o povo chinês, né, se tornasse autônomo novamente, né, sem essa influência desses povos europeus. E aí esse sentimento nacionalista acabou culminando, né, na proclamação da República em 1912. Tá? Essa república que
tinha aí uma das propostas exatamente essa maior autonomia, né? A não interferência, sofrer tanta interferência dos europeus dentro da China. No entanto, né, apesar de ter toda essa proposta de ser proclamada a República em 1912, ela não resolveu muitas coisas. Tá? Os objetivos não foram alcançados, né, de tornar a China mais autônoma, de diminuir essa influência europeia, isso não foi alcançado. Como resultado disso, os republicanos se dividiram em dois grupos. Na década de 20, nós tivemos aí a fundação do Partido Comunista. Então nós tivemos aí a ala nacionalista, formada pelo Kuomintang, tá? E a ala do Partido Comunista. Tá? Esses dois grupos entraram em conflito por quase 20 anos, a partir de 1927. Tá? A China aí passou por uma guerra civil bastante extensa, que só foi acabar em 1949. É claro, ela não foi ininterrupta. Houve interrupções, principalmente no período de intervenção, de invasão japonesa à China. Tá? Que os dois grupos acabaram aí meio que entrando em uma trégua, né? E assim que os japoneses foram expulsos, eles voltaram a disputar o poder do país. Resultado, os comunistas acabam vencendo o conflito e os nacionalistas, os membros do Kuomintang, tá, se refugiaram na ilha de Formosa, tá, que é a ilha que nós conhecemos como Taiwan, ok? Então, então vimos que nesse período entre 1927 e 1949 a China passou por esses conflitos, né? Conflitos internos e conflitos também com outras potências, no caso o Japão, que dominou boa parte do Sudeste Asiático, tá? E a partir de 1949 a China passa por muitas transformações, tá? A partir do momento que os comunistas assumem o poder sob a liderança do Mao Tse Tung. Ok? Então, essa é a nossa primeira parte sobre China, tá? Então, vou ficar por aqui e aí a gente posteriormente aí a gente tem outro vídeo sobre a parte do período da China maoísta, tá? E as reformas que Mao Tse Tung fez e também as consequências do período maoísta, né? Os resultados do período maoísta, ok? Valeu!